Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Hoje é dia 15 de abril, quinta-feira, do Evangelho segundo São João. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu. Mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus fala de duas realidades que estão presentes na nossa vida: o céu e a terra. Duas realidades diferentes. Parece que nós estamos falando de duas coisas totalmente opostas. Conforme o Evangelho de São João apresenta, tem horas que dá a impressão que Jesus considera o mundo como mal. Não ameis o mundo. O mundo passa com as suas concupiscências. Então, eu venci o mundo. Às vezes dá a impressão que existe no pensamento de Jesus uma oposição entre essas coisas. Mas não é propriamente uma oposição, é uma distinção. São coisas diferentes. Quem pensa só nas coisas da terra, de uma certa maneira, coloca um bloqueio para ver as coisas de Deus. Então é necessário que a gente não crie a oposição entre estas duas realidades que são diferentes, que são distintas. Não é muito difícil da gente entender isso. Se você conhece uma pessoa que só pensa em bens materiais, você vai perceber as reações dessa pessoa e vai dizer, mas é assim, ela só vê os bens materiais. Os bens materiais não existem? Existem. Mas é só isso que existe? Será que não existe também o afeto? Será que não existe também a realização pessoal que não depende dos bens materiais? Então é necessário que a gente seja capaz de olhar para a realidade nas suas dimensões. Então, Jesus apresenta aqui a diferença entre essas duas realidades. E apresenta isso para falar dele mesmo, para dizer que ele é uma testemunha que fala das coisas do alto, que nos faz acordar para ver realidades presentes. O Evangelho de São João não é dualista. Ele não apresenta duas realidades que não se encontram de maneira nenhuma. Pelo contrário, ele é o evangelista que insiste na encarnação. O Verbo existia antes de todas as coisas. Estava em Deus, era Deus. Por ele todas as coisas que foram feitas, foram feitas. Mas o Verbo se fez carne e veio habitar entre nós. Então é exatamente para falar desta vida divina que deve entrar na nossa vida humana, que deve abrir os nossos olhos para a realidade divina presente também nas coisas terrenas, é que o Evangelho nos convida, então, a permitir que a encarnação tome corpo também na nossa vida. Há algumas palavras aqui muito interessantes porque se repetem. A palavra Deus aparece aqui 5 vezes, muito próxima cada uma das repetições até. Então, quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. E depois lá, mais ao final, aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus
permanece sobre ele. Deus. A realidade divina, que é distinta da realidade humana. No mesmo Evangelho de São João, Jesus vai dizer: meu reino não é deste mundo. Mas tu és rei? Sim, eu sou rei. Para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Então, Jesus é que nos abre os olhos para essa perspectiva da realidade divina presente na vida do ser humano. Ela, em princípio, é distinta, diríamos até inacessível, porque só aquele que vem do alto é capaz de falar das coisas do alto. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra, diz ele no Evangelho de hoje. Mas aí entra a palavra filho. Também aparece aqui 3 vezes a palavra filho. Então, o pai ama o filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o filho não verá a vida. A palavra filho, a parte outras reflexões teológicas que se poderia fazer, mas para nós aqui hoje, para tirar uma mensagem bem simples, a palavra filho insiste na intimidade de Jesus com Deus. Jesus é filho de Deus, quer dizer que ele é igual a Deus, da mesma natureza de Deus. É uma maneira de dizer que Jesus não é daqui da terra. E a palavra testemunho, que aparece também 3 vezes, ele dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. O testemunho. Então Jesus, que é uma testemunha, veio para dar testemunho da verdade. E quem aceita o testemunho de Jesus, então esse atesta que Deus é verdadeiro, que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. E lá ao final diz, então isso é um juízo, né? Aquele, porém, que rejeita o filho, quer dizer, que rejeita o testemunho, não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Então, falemos assim, de 3 realidades ou 3 palavras aqui que mostram o que o Evangelho quer nos dizer. Existem 2 realidades distintas, as do céu e as da terra. Então, essa de Deus e esta do mundo. Aquele que vem do alto se torna uma testemunha de Deus para os homens. Quem aceita o seu testemunho nasce de Deus, tem acesso a essa realidade. Então, Jesus é a testemunha que nos dá acesso às coisas do alto, que nós, por nós mesmos, não podemos ter. Se eu pudesse destacar uma palavra, uma frase aqui neste Evangelho, quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. Atesta que Deus existe, atesta que Deus participa da nossa vida e da nossa história. Jesus Cristo é, na fé cristã, naquilo que nós cremos, ele é o fundamento desta nossa fé e dessa nossa esperança. Parece uma fé muito pretensiosa, mas ela é verdadeiramente uma fé ousada. Se Jesus, que nós afirmamos ser o Filho de Deus, vem do alto, é testemunha e fala das coisas de Deus, e quem crê nele então nasce de Deus e atesta que Deus é verdadeiro, mas quem não crê, sobre este permanece a ira de Deus. Se Jesus é isso, a nossa fé cristã nos abre a perspectiva para um sentido totalmente novo. Tudo tem sentido, tudo tem significado, tudo é possibilidade. A esperança é maior do que as tristezas. Por outro lado, como eu disse, é uma fé ousada. Se Jesus não é o Filho de Deus,
Então tudo é besteira, tudo é perda de tempo. Mas o que os cristãos, desde o início, transmitiram para as gerações futuras foi esta fé, de que Jesus é o Filho de Deus. Esta fé, repita, uma fé ousada. Ser admirador de Jesus Cristo, ser fã de Jesus, não é difícil. Tanto quanto a gente pode gostar do Elvis Presley, do Roberto Carlos, de um cantor, de um sábio, de um filósofo. Afirmar que ele é Deus, que ele é o Filho de Deus, que ele é a testemunha fiel e aceitar o seu testemunho, este é o grande desafio daqueles que querem ser cristãos. Rezemos. Concedei, ó Deus, que vejamos frutificar em toda a nossa vida as graças do mistério pascal que instituístes na vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.